Aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabes não. Todo o povo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dais esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o teu tesouro, estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acedas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados em que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar, na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão chegar e encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará numa hora inesperada, num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisa que merecia castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia.
aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos esse final de semana, terminando a semana da vocação sacerdotal, nós celebramos a vocação familiar, pelo Dia dos Pais. O mês de agosto é todo mês vocacional. Na vocação dos pais, o cuidado com a família, o saber da paternidade. E a primeira leitura de hoje, ela pede para nós a sabedoria do seguimento ao Senhor, da condução da nossa atividade humana e tomar cuidado com as idolatrias do mundo moderno e contemporâneo. O livro da sabedoria está dizendo, isso é sabedoria de Deus para nós. O povo de Israel começou a se desviar da retidão com a influência da Mesopotâmia na época, dos gregos, sobretudo. A Grécia, ela tinha a força da filosofia, a sabedoria helênica, que encantava a muitos pelo saber filosófico. E eles se desviavam, porque a Grécia era toda ateia. Então, o livro da sabedoria, já que eles ansiavam muito pela sabedoria, vem dizendo que para além da sabedoria dos gregos estava a sabedoria de Deus. E Deus dizendo, cuidado, chama a atenção dos judeus e a vigilância para não se desviarem com a sedução de outros povos pagãos, ateus. E diz, quando vocês pensarem na idolatria e na injustiça, lembre-se da noite da libertação, que o Senhor nosso Deus estendeu a sua mão, teve misericórdia de nós e nos retirou do Egito, nos conduziu e nos deu a alegria de participar da sua glória. Para vocês saberem, o maior efeito, o maior evento do Antigo Testamento não é quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, nem dando as tábuas da lei no Monte Sinai, nem ao profeta Elias no Monte Mamblé. É exatamente a noite da libertação, a passagem do Mar Vermelho. Celebraram a Páscoa do outro lado do mar e se conduziram deserto adentro, e eles diziam, é a mão de Deus nosso Pai, Deus é Pai que cuida de nós. A mão de Deus nosso Pai nos fez atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. A mão de Deus nosso Pai fez celebrar a Páscoa do outro lado do castigo do faraó. E a mão de Deus abriu a bênção e nos conduziu deserto adentro em marcha, peregrinando na esperança da terra prometida. Aí eles lembram, o livro da sabedoria lembra essa noite dizendo, veja as maravilhas do Senhor, ela é grande, e feliz o povo que o Senhor escolheu com sua herança, que era o povo judeu. Como esse povo judeu pode se desviar em busca de uma sabedoria grega, porém pagã? E a sabedoria chamava o povo a manter-se firme na própria sabedoria divina. Já Paulo, escrevendo aos Hebreus, o que é que destaca a carta aos Hebreus de hoje para nós? A fé. Primeira leitura, a sabedoria da fidelidade ao Senhor. E Paulo, a sabedoria da fé. Cuidado, não se desvie da fé aos hebreus que estavam seguindo outros caminhos. Paulo diz, cuidado com os costumes de terra estrangeira. Nós temos um Deus que é Pai, que nos conduziu à terra prometida, onde corre leite e mel. Aí ele faz, o livro da sabedoria lembra aquela noite da libertação do Egito, como o maior evento daqueles que acreditavam em Deus no Antigo Testamento. Paulo faz uma viagem no tempo do povo hebreu, na história bíblica, dizendo, olhe, para se manter na fé, precisa olhar a perseverança de nossos antepassados, Isaac e Jacó, co-herdeiro da promessa, que dormiram em tendas,
mas nunca blasfemaram ao Senhor. Sua fidelidade era constante. Na fidelidade de fé, ele lembra o patriarca Abraão, que quando Deus disse a ele: olha, sai de tua terra e vai. Ele não perguntou a Deus: onde está a terra? Deus apenas disse: vai e sai. Por onde eu vou? Qual o caminho? Na fé, ele foi. Quando Deus disse a ele: dás o teu filho Isaque como sacrifício, está lembrando Paulo na carta aos Hebreus, a fidelidade do mesmo Abraão, que era tido como pai na fé, foi imensa. O coração sangrando, mas levou o filho para o sacrifício na obediência da fé. Não esqueça, a primeira leitura de hoje está lembrando a nós a sabedoria divina. Tendo como qual é o marco? A passagem do Mar Vermelho, a libertação do Egito. Paulo fala em vários marcos, lembrando aos hebreus a fidelidade do povo, dizendo: foi pela fé que Deus mostrou o cordeiro na hora do sacrifício de Isaque, e Abraão renovava a fé e permanecia na fidelidade ao Senhor pela fé. Paulo diz: foi pela fé que Sara, velha de idade, ficou grávida e teve o filho como a bênção da promessa. E ele diz assim: foi pela fé que nossos antepassados morreram e participaram da Páscoa definitiva. E Paulo ainda diz: é pela fé que nós olhamos melhor a pátria celeste, a luz da fé. Nós superamos o medo da morte e olhamos para a eternidade. E Paulo diz: é pela fé que nosso povo peregrinou pela cidade santa, Jerusalém, pelas estradas da vida, bebeu da experiência de Abraão, de Isaque e Jacó, e permaneceu numa única coisa: a fé no nosso Deus que é Pai, a fé no Deus de Israel que nos mantém de pé. Então, queridos irmãos, Paulo conclui dizendo: pela fé, Deus ressuscita a cada um dos mortos, recuperou seu Filho da morte, que é Cristo, e nos deu como garantia de vida eterna pela única fé. Primeira leitura: sabedoria de Deus para nós, para não desviarmos, não nos deixar seduzir com as modalidades do mundo moderno, mas a sabedoria divina em cada um de nós. E na segunda leitura, a fé. Paulo lembra Abraão, Isaque, Jacó, Sara e tantos outros que caminharam ao longo da vida na perseverança da fé. Sabedoria, fé. E a terceira coisa que a celebração de hoje chama a atenção é a vigilância. Jesus diz para o povo: não tenhas medo, pequenino rebanho. Porque Jesus dizia, não era só para os discípulos, era para todo o povo de Israel. Por que pequenino rebanho? Porque Israel era o menor território daquela região toda. Era e é. Mas era o único povo na fidelidade de fé a Deus. O resto tudo profanava as práticas, as orgias, o paganismo era tremendo, a idolatria era incrível. Aí Jesus diz: olha, vocês são o único povo que permanece na sabedoria de Deus e na fidelidade da fé. Por isso, não tenhas medo, pequenino rebanho. Foi do agrado de Deus Pai dar a vocês a alegria do reino de Deus. Aí ele conta de: vendei vossos bens, tudo é para o reino. O reino deve ser a maior alegria, a maior convicção. O coração de vocês deve arder de alegria. Aí Jesus conta aquela parábola do administrador que deve administrar, servir com perseverança, com alegria. E como dono da casa, que se soubesse a hora em que o ladrão vinha, ele não saía de casa. Pelo contrário, ele vigiava muito mais. Olha a vigilância da sabedoria de Deus para nós, a vigilância da fé, a fidelidade da perseverança. O cristão nunca deve se cansar de vigiar. Aí Pedro
olha para o Senhor e diz: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? É para todo o povo de Israel ou é só para nós os 12? Jesus não responde. Veja que Jesus não responde a Pedro de imediato. A pedagogia de Jesus era outra. Ele não diz: não, é para todo o povo de Israel. É para só vocês, já que ele chamou de pequenino rebanho. Ele conta outra parábola daquele servo que serve sem espancar os criados, que se dedica e que se ele se desvia do caminho, como a primeira leitura vem chamando a atenção para a sabedoria aqueles que estavam se desviando da fé, lembrando a noite da libertação. Paulo chama o povo hebreu à fé, lembrando os diversos feitos: Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Jesus conta uma nova parábola de fidelidade, de atenção, de cuidado, de vigilância. Não dá uma resposta pronta, mas conta a Pedro a segunda parábola para dizer: é para todos. Não se sinta melhor, mais santo ou pior do que ninguém. A sabedoria de Deus é para todos nós. A perseverança da fé é para todos nós. A alegria do reino de Deus também é para nós. Por isso a vigilância, a perseverança, o cuidado é para todos nós. Por isso que ele vai dizer em outra passagem: seja simples como a pomba, as pombas, simplicidade, humildade, jamais a arrogância, mas a prudência para não desviar. Permanecer perseverante e vigilante deve ser constante. Então, celebrando o Dia dos Pais, Jesus chama Deus de Pai. Ele é nosso Pai. Ele cuida deste rebanho. E confiou a vocês, celebrando e abrindo a Semana da Família, a vocação ao matrimônio, a vocação de ser pai, o cuidado do pequeno rebanho de vocês, na sabedoria de Deus e na fé, na vigilância e na perseverança. Que Deus nos dê essa graça de buscar sempre a sua sabedoria acima de tudo. Com simplicidade, com leveza, mas a sabedoria de Deus esteja em nossa mente, em nosso coração, para que saibamos discernir o que é bom e o que é mal, e permanecer fiel a nosso Deus pela fé, em nome de Jesus Cristo, glorificados nele, para que a sua graça em nós seja constante. Na mesma fé, devemos ser vigilantes para não cair no mal, na tentação, no desvio do caminho. E o reino de Deus é nossa maior alegria. É nosso, é vosso. O reino de Deus e a sua justiça, hoje e para sempre. Amém. Creio em Deus Pai.